Olá, o tema de hoje do Estúdio News é a poluição plástica. E para conversar com a gente, nós recebemos a Nathalie Gil, que é presidente da Sea Shepherd Brasil, e a Laura Fagundes, oceanóloga e mestranda em oceanografia biológica. Sejam muito bem-vindas. É um prazer recebê-las aqui. É um prazer estar aqui. Bom, o plástico, ele está tão presente no nosso dia a dia que raramente nós paramos para pensar no quanto ele prejudica a natureza. Segundo a Organização das Nações Unidas, a poluição causada pelo descarte de objetos de plástico é um dos grandes desafios da atualidade. Por que ele faz tão mal para o nosso meio ambiente? Laura, começa com você. Então, a grande problemática do plástico é a durabilidade desse material, né? Então, a gente não está falando de uma coisa que vai se biodegradar rapidamente em qualquer tipo de ambiente. Ele vai ficar em torno de 400 anos presentes naquele meio, né? E considerando um pouco mais a minha área, né, não só o meio ambiente, mas o oceano, acaba sendo um grande recipiente desses plásticos, né? São milhões e milhões de toneladas que adentram o mar todos os anos. E consta também considerar que quando a gente está falando de ecologia marinha, não que o ambiente terrestre seja menos delicado, mas na água está tudo muito misturado, né? Como se fosse um sopão de biodiversidade. Então, aquele plástico ele é mais transportado, ele vai acabar sendo mais consumido, ele fica ainda mais fácil de ser ingerido, de emaranhar animais, enfim, diferentes impactos que podem ocorrer aí. Eu pergunto para a Nathalie agora, quais são os tipos de lixo plástico descartados? Quais são os mais comuns? Então, as pessoas tendem a acreditar que os lixos plásticos mais encontrados, descartados nos oceanos e nas praias, são, na verdade, de turismo das praias, né? O que está longe de ser verdade. Nós, no Cipepa Brasil, realizamos por anos mostrando de limpeza por todo o Brasil, inclusive realizamos essa expedição que foi do Chile até o Oiapoque, e é muito claro que o que a gente encontra está longe de ser somente resíduos descartados nas próprias praias do país. A gente vê muito resíduo que, na verdade, vem das próprias casas das pessoas, até de indústrias, descartes realmente também de transporte, pesca. Então, há diversas fontes, infelizmente, de plásticos que chega ao oceano eventualmente e o polui. Laura, apenas 9% do plástico utilizado por ano no mundo, ele é reciclado e o restante acaba sendo incinerado ou descartado em aterros sanitários. De que forma acontece esse processo e como esse lixo vai parar nas praias? Como ele vai parar nas praias, acho que é a pergunta principal. Porque a gente tem uma ideia de que o que está no oceano, o que está nas praias, é o que é descartado diretamente lá, né? Então, como a Nath falou, o turismo da praia, talvez um navio. Só que não é bem assim, né? A gente costuma dizer que todos os caminhos levam ao mar, porque tudo que é descartado aqui em São Paulo, de forma incorreta, por exemplo, acaba num bueiro, desse bueiro vai para um tratamento de esgoto, não é bem tratado, acaba num rio e vai desaguar no mar. Então, como eu falei antes, o mar é um grande recipiente desse plástico. E a gente não tem um manejo correto e nem taxas de reciclagem corretas. A grande maioria acaba no oceano. A gente não pode imaginar naquela cena de que eu estou na praia, bebi uma água de coco, deixei o canudinho ali, ele vai parar no mar. É um processo que começa lá atrás, né? Começa lá. Essa parte também é importante, né? Descartar diretamente é uma das fontes, mas a forma indireta também é muito ocorrente. Exatamente, até complementando um pouco esse pensamento, a gente costuma falar que, independente de onde a gente está, o mar começa onde a gente está. É bem o que a Laura fala, que não só em como nós descartamos em nossas próprias casas os resíduos e que geramos, mas também como as cidades estão fazendo todo esse descarte, se é em lixão, se é em aterros mais adequados, ou mesmo qual é a existência, né, do processo de reciclagem nessa cidade, se há ou se não há. Tudo isso é uma cadeia de causas e consequências que gera, sim, um maior impacto para o oceano e por diversos caminhos, né? Não só o turismo local, as praias, as cidades litorâneas, as cidades mais para o interior do país, e também navios, né? E todas as operações que acontecem em mar, tudo isso contribui para uma grande onda mesmo, né? Infelizmente, um tsunami de poluição plástica hoje no oceano, todos os dias.
A praia de Pântano do Sul, em Florianópolis, é atualmente a mais poluída do Brasil. E no estado do Rio Grande do Norte, 3 cidades aparecem entre as 5 mais poluídas do país. Um levantamento recente da organização Sea Shepherd Brasil mostrou que as áreas mais impactadas são praias isoladas e mais protegidas. Eu queria perguntar para a Nathalie qual a explicação para isso. Bom, é muito importante falar que esse estudo, né, esse estudo foi realizado por meses, né, foram 16 meses de operação, uma grande expedição que foi do sul até o norte do país, inclusive em parte da operação eu estive lá, em parte da operação a Laura esteve lá, inclusive, e ele é uma grande fotografia da situação do plástico, dos resíduos, mas em específico do plástico no litoral brasileiro como um todo. Esse relatório, ele traz dados muito robustos e muito alarmantes da gravidade da situação do plástico por todo o país. Números como, por exemplo, né, que demonstram que todas as praias por nós visitadas tinham algum tipo de plástico, seja macroplástico ou microplástico, né, que são os plásticos menores de 5 milímetros, são números muito alarmantes e muito realmente robustos. Quando a gente olha específico para as praias, né, em nossa leitura, a praia de Pântano do Sul, ela teve maior quantidade de microplástico e também de macro-resíduos, e também a gente teve essas 3 cidades no Rio Grande do Norte também se destacando. O que a gente tem que levar um pouco em consideração é que ela é essa fotografia, ou seja, foi em uma leitura dentre várias, né, dentre mais de 300 praias lidas pelo estudo, e que mostra que enfim, nessa situação, sim, Pântano do Sul era o mais grave. Mas o que a gente sabe o mar, ele entra e sai, marés acontecem, existem grandes destaques, existem grandes correntes. Então, a gente sabe que a situação entre cada praia varia muito, quando a gente vê muito no microscópio, né, de uma praia só. Pântano do Sul é realmente somente um destaque, um exemplo de até onde a gente pode chegar em relação à poluição de microplásticos e macro-resíduos hoje no país. Né, que a gente encontra números exacerbantes, como, por exemplo, 604 partículas de microplástico por metro quadrado, né, que foi o caso que a gente encontrou lá. Isso tudo é para realmente nos soar um alerta para o país como um todo, né, não apontar dedo somente para praias específicas, mas, na verdade, para mostrar que a situação ela é realmente muito abrangente, ela é realmente muito onipresente no Brasil como um todo, e essas praias elas somente se destacaram como maiores na leitura. Como a Nath falou, o plástico é um poluente onipresente, né? Então, o que o nosso estudo, vou dizer nosso porque eu sou a pessoa responsável por analisar esses dados também, o que o nosso estudo mostra pontualmente são essas áreas de destaque, mas a gente não pode considerar nada a longo prazo, porque foi uma amostragem pontual, né, dessas mais de 300 praias. Mas vale considerar que a dinâmica oceanográfica vai transportar lixo, principalmente os plásticos, pela sua baixa densidade, por distâncias inimagináveis. Então, a gente encontra lixos internacionais dos mais diversos países aqui na costa brasileira. Não tem muito como dizer que um lugar, por ele ser menos populado, ou por ele ter, enfim, menos turismo, ele vai ser menos poluído. Isso tudo é transportado pelo oceano, ele chega nas praias por meio do oceano. Então, é onipresente, está em todos os lugares. E vocês conseguem identificar o plástico que veio de fora do Brasil? Dependendo de como a gente acha o fragmento, sim, né? É muito comum a gente encontrar garrafas chinesas, por exemplo, de água da China, que elas provavelmente são descartadas por embarcações, enfim, das mais diversas funcionalidades, muitas que vêm da China, ou de algum navio mesmo que parou em algum porto da China para reabastecer água, enfim. E a gente vai pelas letras, né, pelas palavras na embalagem. Mas se já tiver sido fragmentado para microplástico, por exemplo, que nem a Nath falou, que são partículas entre 1 e 5 milímetros, a gente não tem como identificar que ele é internacional, né? Eu te cortei, Nathalie, o que você ia dizer? Desculpa. Respondendo a outra parte da sua pergunta sobre o ponto das áreas de proteção, que notamos, né, que tem um contraste nas áreas de proteção em comparação à área sem proteção. E isso realmente a gente pode afirmar com mais clareza desse estudo, que nós realmente encontramos esse contraste. Nós vimos nas áreas que têm uma proteção integral, maior presença de macro-resíduos. E o que isso mostra para a gente? Né? Tem alguns fatores que a gente pode hipotetizar, que não foi parte do estudo, mas a gente pode tornar como hipótese a partir do nosso conhecimento sobre o assunto. Primeiro que essas praias, né, elas estão em áreas em que a gestão de resíduos ela não existe, porque são áreas de proteção integral que geralmente o plano de manejo dessas áreas
não contempla a gestão desses resíduos. Área de baixa circulação de humanos, né, de pessoas circulando ao redor, então, portanto, essas praias elas acabam recebendo resíduos de outros pontos, como a Laura falou, né, até muito longínquos do mar, indo parar nessas praias e não tem ninguém gerindo esse resíduo. Então, realmente, uma área de proteção, você fechar uma área para proteção integral, isso não significa que ela vai estar protegida do plástico. E realmente tem que ter, sim, um plano de gestão para esses resíduos chegando nas praias. E, assim, eu sempre vou lembrar as pessoas, o que está na praia é só a ponta do iceberg do que está no oceano. Então, numa área de proteção integral, ver a quantidade tão grande de macro-resíduos nessas praias é um indicativo que o mar está sofrendo com a presença desse plástico, a presença elevada desse plástico em sua parte marítima, né? Que supostamente é uma praia que deveria estar protegida para a vida marinha e a biodiversidade de lá. Aproveitando o que ela falou agora, os animais marinhos, eles são dos mais impactados em relação a plásticos na natureza, porque facilmente acabam confundindo ali o lixo com comida. Quais os riscos que a alta mortalidade desses animais também pode causar no nosso ecossistema? A questão de ingestão de plástico pelos animais marinhos é bem ampla, né? Não só a ingestão, eles costumam muito se emaranhar também. Acho que esses são os dois principais problemas do resíduo plástico presente no ambiente marinho. A questão é que quando esses animais ingerem esse plástico, eles não têm capacidade de digerir esses componentes, porque eles são artificiais, né? Então, ou vai interromper a alimentação desse animal, ou algum aditivo tóxico que pode estar presente naquele plástico vai acabar contaminando esse animal, e ele provavelmente vai vir a óbito a longo prazo, né? E o problema, como eu falei antes do mar, sendo uma coisa líquida, é que é um ambiente muito sensível. Então, quando a gente tira algum elo trófico, quando a gente tira alguma espécie, algum animal específico, reduz uma população, isso desequilibra toda a teia trófica, toda a dinâmica que era para ser perfeitamente balanceada daquele ambiente. Isso vai influenciar até a gente, né? Então, grandes cadeias pesqueiras, por exemplo, podem perder números populacionais absurdos por conta do plástico. A gente, ao consumir um pescado, por exemplo, pode consumir esses aditivos tóxicos, pode consumir os próprios plásticos, né? Então, é um sistema muito sensível que entra esse composto artificial e a natureza não tem como digerir, né? Essa presença. Quando a gente pensa, né, nos animais e os plásticos, marcou muito aquela imagem, né, da tartaruga com o canudinho de plástico no nariz. A gente fala da tartaruga, mas existem espécies que são mais vulneráveis do que outras? Sim, sim. Sim. Eu digo que essa foto da tartaruga é o maior marketing para a conscientização sobre plástico no oceano que existe, né? Mas, de certa forma, ele acaba sendo improdutivo, porque dá aquela falsa sensação de que o canudo somente, só o canudo ser substituído, vai resolver o problema. A gente sabe que canudo, né, a presença de canudo no mar, ela é infinitamente pequena em comparação a outros resíduos, muito mais frequentemente encontrados, resíduos plásticos, claro. E a gente vê, na verdade, que, primeiro, existem quase 700 espécies já em risco de extinção, diretamente por causa do plástico, né? Todas as espécies de tartaruga elas estão diretamente em risco. O plástico é uma das grandes ameaças a elas. As aves marinhas, elas têm que ser citadas em particular como espécies que estão sendo muito ameaçadas por causa da ingestão do plástico. Existem estudos que mostram, né? Você abre 100% das aves mortas nas praias e elas encontra-se dentro delas resíduos plásticos que elas não conseguem digerir. Obviamente, peixes são outros, né, outra cadeia aí de outro grupo de animais que também estão sendo afetados, e até seres humanos, né? A gente já sabe que a presença de plástico na vida marinha inevitavelmente está também resultando em presença de plástico também em nós, né? Seja no consumo da vida marinha para quem consome, mas também até a ingestão de água, né? A gente sabe que está presente na água, no ar, o plástico está indo aí para todos os lugares. Mas, enfim, a ameaça da vida marinha ela realmente está sendo lidada, infelizmente, por todo tipo de vida marinha. Um levantamento da Oceana mostrou que houve um aumento da produção de plástico nos países em desenvolvimento. Na lista dos 10 países responsáveis por gerarem o maior volume desse tipo de lixo, o Brasil aparece na 8ª colocação, com quase 1,5 milhão de toneladas produzidas anualmente.
Falta um marco regulatório para orientar o setor, Nathalie, um marco que proíba a produção de plásticos descartáveis feitos em material não compostável, por exemplo? A gente já sabe que existe um debate sobre esse assunto no Senado. Sim, sem dúvida. Olha, existem marcos que já foram tomados, né? Que são marcos que já há mais de uma década estão tentando implementar, como, por exemplo, a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, e que as cidades elas têm um compromisso de, por exemplo, fechar os seus lixões e fazer o básico realmente de gestão de resíduos, que ainda não foi feito em uma grande parte das cidades, né? A gente sabe que 40% do Brasil, das cidades brasileiras, ainda tem lixão. E existem, enfim, marcos que vão ainda além, porque a gente sabe que não é só a gestão de resíduos que vai resolver o problema do plástico no país, mas sim também lidar com a reciclabilidade, né, e a reciclagem dos resíduos plásticos hoje gerados e consumidos. E existem projetos de lei que estão, sim, correndo no Senado, né, notadamente um projeto de lei, o 2524, que foi proposto em 2022 e está correndo no Senado, e precisamos acelerar ele urgentemente. Ele faz todo esse trabalho de não só pensar o descarte, mas também pensar a produção de plástico, né? Então, a gente não pode simplesmente pensar em como que a gente vai fechar o ciclo de uma economia circular de plástico, ou seja, quando ele entra no sistema, né, quando ele chega nos supermercados e é escolhido pelo consumidor, que a gente resolva a circularidade para ele retornar na produção, mas que também na linha de início, né, onde o plástico virgem está sendo injetado no sistema, que essa linha de início ela também seja endereçada. Tanto para a gente, por exemplo, deixar de incentivar a produção do plástico virgem, né? Hoje o plástico virgem ele é absurdamente barato em comparação a outros tipos de plástico ou outros materiais que são 100% compostáveis, por exemplo, né? A competitividade dele é muito grande. A gente também tem, por exemplo, exigir das indústrias que, primeiro, pague o preço de usar o plástico virgem, né? Por exemplo, pagando imposto sobre o plástico virgem, mas não sobre os plásticos substitutos ou materiais alternativos, mas também que eles garantam que 100% das suas embalagens sejam recicláveis, né? Hoje, infelizmente, no Brasil e no mundo, é uma realidade mundial, ainda se há uma produção imensa de embalagens que não permite a reciclabilidade delas. Seja por elas serem plástico misto em seus componentes, seja por elas serem, por exemplo, cores que não são recicláveis, né? E na outra ponta, claro, a gente também endereçar todos os gargalos de reciclabilidade em relação a incentiva cooperativas, a incentiva recicladoras e realmente fazer a competitividade de um substituto ao plástico ser de fato real, né? O que hoje, infelizmente, para plástico a gente não tem. A gente tem uma história belíssima para metais, por exemplo, mas infelizmente para plástico, 98% do plástico ainda não é reciclado no país. Então, esses marcos que estão correndo, né? A PL 2524 é uma delas, mas também, por exemplo, o projeto de lei 1874 da circularidade, da economia circular, são um projeto de lei que tem que urgentemente ser endereçados lá em Brasília. Em 2021, o mundo produziu 139 milhões de toneladas de resíduos plásticos de uso único. Se nenhuma ação for tomada, a produção global deve triplicar isso até 2060. E antes disso, pode haver mais plástico nos oceanos do que peixes, Laura? Se for isso, realmente é uma informação muito preocupante. Eu te pergunto se realmente essa será a realidade, se nada for feito. E quais são as estratégias para que os governos, as empresas, cortem drasticamente os níveis de poluição plástica? Essa é a ideia que tá sendo imposta agora, né? Eu acho que o maior problema do plástico não é o plástico em si, né? O plástico ele se apresenta como um produto extremamente versátil, útil. A questão é que a humanidade não tem maturidade para gerir o plástico no tamanho que a gente está produzindo ele, né? E em larga escala, eu acho que existem diversas ações a serem tomadas, né? Conscientização ambiental, primeiramente. Então, desde a base, já saber o que a gente não deve consumir, né? Consumir de forma mais consciente, que produtos podem ser reduzidos em sua produção. A reciclagem, ela tem que ser uma atividade, como a Nath falou, tem que ser uma atividade motivada, né? Tem que ser financeiramente motivada mesmo pelos governos, e não é, né? A produção do plástico é, a reciclagem não. Então, tem
troca de prioridade aí que precisaria ser solucionada. E acredito que seja isso. Não sei se a Nath tem alguma coisa para acrescentar. Não, com E justamente certeza. sobre essa gestão também dos resíduos, que eu queria te perguntar, Nathalie. A gente fala do plástico, que é extremamente barato para ser produzido. A reciclagem do plástico, ela é um processo caro? Isso, o plástico, a gente tem que lembrar que ele vem, na verdade, do processo de produção do petróleo, né? Ele é um descarte do processo do petróleo. Na verdade, o plástico ele foi inventado na década de 50, e eu gosto sempre de lembrar, gente, não é muito o tempo que a gente está vivendo com plástico. Relativamente, a gente está falando de coisa de 2 gerações em que a gente está vivendo com plástico, e muitos dos nossos usos, utensílios, ferramental, eram feitos com materiais substitutos ao plástico, né? Certamente o plástico ele nos auxiliou em muitos recursos, mas a grande maioria dos usos que a gente dá para o plástico, eles podem sim ser substituídos e hoje já tem opções substitutas, né, a ele. O plástico de uso único, por exemplo, que a gente tem citado aqui, ele é um plástico muito problemático. É um plástico que nós usamos por minutos, se não segundos, né? A gente faz um consumo rápido de um produto e descarta esse material. Como a Laura falou, vai demorar mais ou menos 400 anos para ser, absorvido pelo meio ambiente, né? Então, isso traz muitos danos ao meio ambiente, com certeza. Então, certamente há um grande desafio de criar um sistema em que toda a gestão de reciclagem do plástico seja interessante. E se a gente está falando de um comparativo de não é 50% mais caro ou 2 vezes mais caro, o plástico reciclável chega a ser algumas vezes mais caro que o plástico virgem. Isso é zero competitivo nesse mercado. Então, a gente tem que começar a falar mais de corte de impostos para plástico, para substitutos ao plástico, ter mais impostos para o plástico virgem, como que a gente pode criar um mercado que atraia mais a indústria a ter esses substitutos e atraia mais o consumidor a comprar mais os substitutos. Só assim a gente, infelizmente, vai mudar o jogo. A gente pode convidar todo mundo aqui a fazer o seu esforço, mas no dia a dia, na contagem do dinheiro, infelizmente, as pessoas vão optar pelo mais barato. E o plástico virgem, disparadamente, ele ainda é muito acessível por ser um resíduo da indústria fóssil. A Nathalie está falando dos combustíveis fósseis, né, de que eles são usados para a produção do plástico. De que forma esse processo contribui para as emissões dos gases do efeito estufa? Quer dizer, é um efeito dominó, né? É uma coisa ligada na outra. A ONU já disse que os 2 maiores problemas ambientais atualmente são o aquecimento global e a poluição do oceano por plástico, né? Então, acho que eles acabam se casando muito, infelizmente. O que acontece na queima de combustíveis fósseis é que é liberado dióxido de carbono, né, o CO2 e outros gases do efeito estufa, que é um efeito natural que existe para conservar a vida na Terra, mas ele é intensificado por conta desses gases e acaba gerando aumento de temperatura, né, que para o oceano é péssimo. Queria até complementar essa fala da Laura, que é exatamente isso que a gente também não tem que levar em consideração. O aquecimento global obviamente, a quantidade de plástico no oceano está totalmente interligado, e é pelo fato de que a gente está tomando decisões muito lineares para o planeta, né? Nós estamos retirando fósseis em quantidades avassaladoras e descartando no planeta. A gente não está tomando decisões em nossa maneira de conviver e viver no planeta que tenha sempre essa grande circularidade de tudo que a gente produz, a gente trata de uma maneira que pode ser tornado alguma outra coisa, vai fazer sentido nesse sistema, né, do meio ambiente. E o aquecimento global, por exemplo, ele está diretamente impactando o oceano, aquecendo o oceano, né? A gente sabe que ele está batendo recordes aí de temperatura, e o plástico ele só soma a isso. É importante falar, o plástico não é o único impacto que o oceano está tendo. Ele está tendo a sobrepesca, ele está tendo o impacto do calor, ele está tendo diversos outros impactos também de poluentes químicos. E o plástico ele só é realmente a cereja no topo. E é isso que nos assusta, né? Combater o plástico é uma das funções que a gente tem que ter aqui para a nossa própria sobrevivência na Terra. A gente precisa de um oceano saudável para sobreviver na Terra, né? Então, se a gente conseguir combater o plástico, é um bom sinal que a gente vai encarar os outros desafios que o oceano está tendo. A gente vê que essa questão do plástico também está totalmente ligada
Então, há essas questões da liberação dos gases do efeito estufa, das mudanças climáticas, assunto tão necessário, urgente, que está sendo debatido hoje não só no Brasil, como no mundo todo. Então, está aí a importância desse assunto, né? Bom, e segundo a ONU, o investimento necessário para as mudanças recomendadas é de cerca de 350 bilhões de reais por ano. E deixar do modo que está custaria ainda mais. Explica para a gente, Nathalie, o que entra nessa estimativa da Organização das Nações Unidas? Como que eles fazem esse cálculo? O que eles colocaram aí nessa conta? Olha, em detalhes eu não vou poder saber te falar com clareza, mas certamente algo que a ONU sempre posiciona é que a gente não tem uma bala de prata para solucionar esse problema. Na verdade, isso é uma realidade. A gente só vai resolver o problema do plástico com medidas muito mais complexas, na verdade, sistêmicas, em relação a resolver o plástico no mundo. Em toda essa cadeia que eu descrevi, né? Tanto a cadeia da produção, começa lá com os polímeros mesmo, com as indústrias fazendo suas escolhas de uma maneira que a gente incentive na maneira correta, os próprios varejistas optando também por opções alternativas que são mais sustentáveis, são mais compostáveis, a educação ao consumidor, também fazer o consumidor fazer escolhas conscientes em relação a isso, saber descartar, exigir de suas cidades o descarte correto, as próprias cidades criando estrutura, né, criando uma plataforma para garantir que esse descarte seja feito de maneira correta e, claro, também o residual, né? A gente sabe que sempre haverá algum tipo de residual que deverá ser lidado com ele, né? Então, a retirada do plástico, todo o plástico que a gente já gerou no planeta, que já está no meio ambiente, em particular o oceano, a gente também investiria em todo o processo de retirada desse plástico para diminuir o seu impacto no meio ambiente, né? E isso todo isso que eu descrevi para ti, né, ser mais barato do que o impacto da gente continuar como está, faz todo sentido. Né? A gente tem que lembrar que a natureza é o nosso grande pano de fundo da vida da Terra. A gente está, na verdade, falando aqui não uma questão de capitalismo, de empresas, né, se darem bem ou não com essa situação, ou serem pioneiras em resolver o problema do plástico. A gente está falando sobre a sobrevivência da vida na Terra. Né? Quando a gente fala sobre esse equilíbrio que a Laura descreveu no oceano, que pode ser quebrado a qualquer momento, isso afeta a nós diretamente. A gente tem que lembrar que o oceano provê mais que a metade do oxigênio que a gente respira, que ele equilibra o nosso ecossistema, ele faz todo o controle térmico e hídrico da Terra e também onde vem a vida, né? Onde tem todo o equilíbrio de biodiversidade da vida. Então, a gente realmente está falando aqui muito mais do que valores e dinheiro, que realmente, com certeza, se você colocar um capital sobre isso, o impacto de você continuar do jeito que está vai ser grande, mas mais do que isso, a gente está falando da nossa própria sobrevivência na Terra mesmo. Você que é uma entendedora aí de oceano, a gente já fala bastante sobre o aquecimento das águas dos oceanos por conta das mudanças climáticas, derretimento de geleiras, todas aquelas questões. Somado tudo isso com a presença de plástico, ou seja, a gente tem um desequilíbrio total de toda a cadeia, é isso? Total. Irreversível já no ponto que a gente está, né? O que a gente conseguiria fazer era parar, frear agora e tentar remediar aos poucos dentro do que é permitido para a gente. Mas já existem espécies que estão completamente inexistentes, né? Que estão extintas. Não tem como... Existe uma pesquisadora que fala que não tem como desmontar um relógio, por exemplo, perder algumas peças e querer remontar ele de volta como ele era antes, né? A gente já perdeu peças, a gente já não tem mais como voltar para como ele deveria ser. O que a gente tem é como estabilizar, tentar curar aos poucos para manter a vida na Terra. Como a Nath falou, não existe vida sem oceano. Essa informação que você traz para a gente é muito preocupante. Nós chegamos naquele ponto do não retorno quando se fala de oceano. Com certeza. Com certeza. Tem um número que eu sempre gosto de mencionar, que se a gente parar hoje de produzir plástico virgem no planeta, em 2050 ainda haverá o dobro de microplásticos no oceano. Por quê? Porque a gente ainda tem plásticos que são macro-resíduos que vão ser decompostos ao longo dos anos e vão chegar eventualmente ao mar. Então, assim, a gente já tem muito, assim, um resquício, né, um histórico de plástico muito grande ainda para lidar com os nossos sistemas públicos e nossa gestão como humanidade mesmo no planeta, né? Então, é por isso que as decisões drásticas em relação ao plástico, a gente está falando, por exemplo, não só dos projetos de lei que estão decorrendo aqui no Senado e no governo, mas, por exemplo, o Tratado de Plástico que está sendo conversado lá na ONU, enfim, já fazem anos.
E esse tratado, ele tem que ser ambicioso, ele tem que ser radical, ele tem que ser um tratado que realmente está querendo resolver o problema de fechar a torneira do plástico para tudo que não é essencial, né? E tem muito plástico, né? Mais de metade do plástico é de uso único, pode ser substituído facilmente. Grande parte do plástico são por embalagem, são usados em embalagens que podem ser substituídas. Então, assim, há uma grande oportunidade de a gente fechar essa torneira com grandes ambições, tanto no âmbito aqui nacional, no Brasil, com os projetos de lei que estão correndo no Senado, mas também com, por exemplo, o Tratado do Plástico na ONU. A gente não pode ficar só na conversa mais, a gente tem que agir. Recado dado. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Nathalie Gil, presidente da Sea Shepherd Brasil, e com a Laura Fagundes, que é oceanóloga e mestranda em oceanografia biológica. E olha, você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!